paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma série do culto Falando de Deus. E quero que Deus fale grandemente ao teu coração, meu irmão. Que você saia cheio do Espírito Santo, enriquecido com a palavra maravilhosa que venha do trono do Senhor. Eu quero compartilhar uma grande alegria que eu e minha esposa tivemos na semana do dia 21/10, quando nós fomos até a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, para levar a palavra do Senhor a uma família que nós amamos muito, uma família muito especial, amando do Senhor, porque o Senhor havia falado ao meu coração que nós deveríamos visitá-los. E por alguns dias o Senhor me incomodou. Nós marcamos, estivemos lá e entregamos a palavra que o Senhor havia colocado no meu coração e houve um grande mover do Espírito Santo naquele lugar. E aquilo que eu imaginava que iria acontecer, o que poderia acontecer, me surpreendeu, porque 3 almas se renderam a Jesus e desceram às águas. Não havia lá nenhum rio próximo ou piscina. Nós acabamos improvisando uma piscina infantil, enchendo ela, né, com a água, e lá nós batizamos aquelas 3 vidas, para a glória e honra do Senhor. E muito me alegrou que o Heber, que o Silas e que o Mateus tenham tomado uma decisão tão importante nas suas vidas. Uma decisão que mudou completamente o cenário da vida deles. Eu tenho certeza que o operar de Deus sobre as suas vidas será grandemente. E agradeço de coração também a acolhida dessa família tão amada, da Esther, da Sandra, da Silvana, de todos que estavam lá, que participaram daquele momento e que nos acolheram com tanto carinho, com tanto amor. Que Deus continue os abençoando ricamente e que a honra e glória do Senhor seja dada por tudo que aconteceu na casa dos nossos irmãos queridos. Em nome de Jesus, amém. Se você já assistiu ou já viu aquele filme chamado O Náufrago, em que o ator principal é o Tom Hanks, e lá conta a história, né, de um acidente aéreo, onde ele, através do bote, no mar, o avião caiu no mar, e no bote ele vai parar numa ilha deserta. E ele fica nessa ilha por muitos anos, sem contato com nenhum ser humano, tentando sobreviver e se virar com o que ele podia para conseguir se manter, se alimentar. E a história desse personagem ela é bem parecida com a do inglês Adam Jones, que também planejou uma viagem de aventura em alto mar com 2 amigos seus. E nunca imaginou que teria que passar 9 anos em uma ilha deserta, sem ninguém por perto, sem contato com nenhum ser humano e tentando sobreviver com os recursos e com a forma que ele poderia ter no local. Mas com a ajuda da tecnologia e de algumas pessoas curiosas, a vida desse homem nessa ilha e seguiria um curso totalmente diferente ao que esperado. O que aconteceu foi que, né, através daqueles momentos dramáticos, né, de Adam Jones, porque ele partiu nessa viagem em 2006, junto com seus amigos, 2 amigos, e de Liverpool, da cidade onde ele morava, com destino ao Havaí, atravessando o Oceano Atlântico e o Canal do Panamá. No começo eles estavam até nervosos, mas a emoção, a adrenalina, a aventura, né, falou mais alto. E perto do Oceano Pacífico, uma tempestade muito forte bateu violentamente sobre aquele barco e os seus amigos foram lançados ao mar, e enquanto Adam ficou inconsciente por vários dias dentro do barco, flutuando no oceano. Seus amigos depois foram encontrados sem vida, né, e pela marinha, mas Adam não foi encontrado e eles imaginavam que o destino dele havia sido o mesmo, que ele também deveria ter falecido. O navio e os equipamentos foram danificados pela tempestade e deixou ele indefeso à deriva por 17 dias, até que ele chegou à terra firme, numa ilha. E então, para ele permanecer vivo nessa ilha, né, ele começou a criar uma certa rotina. Então ele explorou a ilha, era uma ilha pequena, pelo que foi falado, né, e ele começou a tentar sobreviver. Né? Como ele era uma pessoa ativa e atlética, isso ajudou bastante, né, na forma que ele se adaptou a esses momentos, a sua vida, a essa situação. Obviamente, Adam teve que caçar animais na ilha para sobreviver, e ele também encontrou, né, algumas presas lá que ele pudesse, né, usar como alimento.
A parte mais difícil que ele relata nesses dias, nesses anos que ele passou lá, para sobreviver, foi a sua luta contra a sua mente. A sensação de estar sozinho, a depressão que sentia toda vez que pensava que ninguém estava vindo para ajudá-lo, o fez morrer internamente e ele até pensou em acabar com a sua vida. Mas ele decidiu lutar e derrotar os demônios em sua mente. Ele fez um sinal de SOS de cerca de 3 metros de altura para ver se alguém visse alguma aeronave, né? Então ele, uma outra hora, ele esvaziou, limpou uma área da praia, daquela ilha, e escreveu lá o SOS. Quem sabe um avião, né, passasse, sobrevoasse por aquele lugar e visse o sinal e pudesse salvá-lo. E aí ele podia, né, não podia fazer mais nada do que ter a esperança e nunca desistir. Ao longo dos anos, Adam perdia mais e mais a esperança de ser resgatado, até que um dia ele ouviu o som de um avião voando sobre ele, correu para esse local vazio da praia, balançou os braços e eles ouviram e jogaram um pacote com rádio, água fresca e comida para alguns itens de primeiros socorros. E então, imediatamente, diz o relato dele que ele entrou em contato pelo rádio com o copiloto daquele avião e ele se sentiu o homem mais feliz do mundo por poder ouvir a voz de alguém depois de 9 anos. E ele perguntou como é que eles chegaram até ele. E eles disseram que uma criança que morava em Minnesota havia encontrado seu sinal de SOS no Google Earth e disse às autoridades que alguém precisava ajudá-lo. Mesmo depois de ser encontrado, ele teve que esperar 5 dias para o barco de resgate chegar à ilha. Quando eles chegaram, ele simplesmente começou a chorar e os socorristas ficaram impressionados com a imagem daquele homem. Ele estava muito magro, com os cabelos longos e a pele bronzeada, como se estivesse estrelando o filme O Náufrago. Felizmente para ele e sua família, depois de quase uma década, tiveram um final feliz e agora ele só quer recuperar os anos perdidos. Segundo as estatísticas no Brasil, aproximadamente 80 mil pessoas desaparecem todos os anos. A cada 1 hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil e 1/3 delas são de crianças e adolescentes. Para o mundo, a probabilidade de um desaparecido ser encontrado é muito pequena ou remota, mas para as ovelhas do bom pastor, o Cristo, suas ovelhas nunca ficarão só ou perdidas ou desaparecidas, em nome de Jesus. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Lucas 15, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 15, versículo 1 ao versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém. Essa é uma palavra muito conhecida. Tem até um louvor que, inclusive, a minha esposa entoou no início do culto, que eu também gosto muito, né, porque eu gosto muito dos louvores mais tradicionais, mais antigos. E ela conta uma história simples, uma parábola simples que Cristo queria exemplificar de como Deus age com seus servos, age com as suas ovelhas. Então a palavra começa nos relatando quem eram as pessoas que cercavam e acompanhavam a Jesus e ouviam a sua palavra naquele momento. Então o versículo 1 estava dito o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvir quem? Ao Mestre, a Jesus. Quem estava lá? Publicanos e pecadores.
Quem eram os publicanos? Ora, publicanos representavam a classe de coletor de impostos. Já aí você já sabe que é uma pessoa não muito bem vista, das províncias do Império Romano. Os publicanos também eram responsáveis pela renda do Império e do Imperador Romano. E podiam dizer também que os publicanos eram uma espécie de delegados, vou assim dizer, constituído em cada província romana. Ou seja, era uma pessoa de autoridade na época, uma pessoa de importância para o Império Romano. E quem eram os pecadores? Aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus, que não conhecem ao Senhor. Ou seja, então haviam lá pessoas, né, que não tinham intimidade com Cristo e que estavam atentas ao que Cristo estava falando. Interessante que vamos encontrar nos estudos sobre essa palavra a interpretação do versículo 1, e nós vamos analisar, estando falando de pessoas diferentes ou pessoas de classes diferentes, mas com o mesmo objetivo. E Cristo, ele não separa as pessoas por classe, ou por credo, ou por aparência, por nada disso. Cristo fala da mesma forma com qualquer tipo de pessoas, porque o que importa para Cristo é a alma ser salva. E segundo os estudiosos do tema, os publicanos, por serem tidos como pecadores desprezíveis, e que viviam em constante violação dos mandamentos sagrados. Por quê? Porque o interesse deles eram outros. O próprio Jesus Cristo os cita, os publicanos, com desprezo, ao mencionar que em um seguidor do Evangelho for um pecador incorrigível, deveria ser tratado como se fosse um gentil ou publicano. Então, assim, dessa forma, o entendimento que temos e que estamos falando é da mesma pessoa, ou seja, o republicano, perdão, o republicano e pecador são a mesma pessoa. Um completa o outro. Aí no versículo 2, a palavra diz assim, mas os fariseus, opa, entrou um terceiro aí, mas os fariseus e os mestres da lei, opa, entrou um quarto aí, o criticavam ou murmuravam em algumas outras passagens. Este homem recebe ou se assenta, né, em outras passagens, com pecadores e come com eles. Vamos lá. Temos outros personagens citados no versículo 2. No versículo 1, nós tivemos dois personagens, publicanos e pecadores. No versículo 2, nós temos agora os fariseus e os mestres da lei. Quem são os fariseus ou os escribas, né? Em algumas passagens diz escribas. Primeiro, os fariseus são grupos de judeus devotos ao Torá e se tornaram precursores do judaísmo na Terra Santa e em Roma. A palavra também fala que fariseu tem o significado de separados ou santos. De santo eu já acho que não tinha nada, mas é a descrição que havia sobre os fariseus. Aí você tem os escribas. Os escribas ou escrivãos, era o mesmo significado, eram aqueles que dominavam a escrita e usavam esse domínio da escrita para regir as leis do seu país, da sua região. Seja mando do governador ou mando do próprio responsável daquela província. E as normas de uma determinada região eram escritas pelo escriba. E ele tinha habilidade também para escrever texto, registrar dados numéricos, também tinha habilidade para redigir leis e copiar e arquivar informações. Então era uma pessoa também importante. Então observe que estavam próximo de Jesus pessoas importantes de classes diferentes daquela região de Roma. Veja que pelo fato de não aceitarem a Jesus como Filho de Deus, os fariseus e escribas buscam qualquer situação que possa ser criticada do que Jesus estava fazendo. E nesse caso específico, em Jesus tinha foco no quê? Nas almas, naquilo que ele tinha mais preocupação, em salvar almas. E os fariseus e os escribas, a preocupação era outra, é que eles estavam infringindo a leis, os costumes. Deus não está preocupado com costumes, não está preocupado com as regras. O que importa para Deus são as almas. Então, principalmente os pecadores, que precisavam da cura e da libertação. E por isso que Cristo estava lá, no meio deles, para levar a palavra.
E assim acontece também em nossas vidas, a minha e na sua, irmão. Quando nós somos usados por Deus, por Cristo, para levar a palavra, alcançar almas perdidas, o inferno se enche de ira contra nossas vidas e lança setas para nos atingir. E lança também contendas. Quem nunca já ouviu falar ou já aconteceu quando você está sendo usado, você está tentando fazer a obra, mesmo que de forma imperfeita, mas você se esforça para fazer ou praticar o ID. Aí vem lá bocas que começam a criticar, ao invés de agradecer a Deus. Ou então dedos que te apontam nas feridas, que deveriam profetizar a cura. Falam distorcidamente do irmão e não fazem nada para melhorarem, sabem levantar falso testemunho, mas não sabem o que é perdão, dizem cristão, mas não são lobos em pele de cordeiro. A minha mãe falava sempre, minha saudosa mãe falava sempre um ditado popular na época que era assim: se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Para quem não conhece esse jargão e não sabe o seu significado, eu vou explicar. Vestir a carapuça é o mesmo que assumir a culpa por se identificar com uma determinada situação, muito usada quando uma pessoa se sente atingida por algum comentário e por causa disso se entrega sem querer, acaba se entregando. Então, por isso que se falava naquela época, se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Vamos lá, voltando para a passagem. Então, no versículo 3, então Jesus lhe contou esta parábola. Vamos entrar agora na parábola do Senhor. Então, Jesus tinha uma grande habilidade de usar parábolas, todos sabemos disso. E ele usava as parábolas para ensinar, para chamar a atenção das pessoas, para poder fixar naquilo que ele queria trazer. Uma metodologia fantástica e que esclarecia as dúvidas daqueles que estavam ali a ouvir, utilizando exemplos de época para ilustrar o significado da palavra de Deus, da palavra lançada. Então Jesus lança a parábola da ovelha perdida, no versículo 4, quando ele diz: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Qual de vocês não fariam isso? Então ele lançou para aqueles que estavam ali a ouvir, né, uma parábola e uma pergunta, né, tipo assim, ó, responde para você mesmo aí. Se você perder uma ovelhinha do seu rebanho, você não vai fazer tudo para encontrá-la? Você não vai atrás dela? Então vamos entender esse versículo 4 no detalhe. Então Cristo utiliza o número 100 para facilitar o entendimento. Ele podia usar qualquer número, mas ele usou o número 100. O total de ovelhas também não importa, mas alguém que possuía 100 ovelhas na época era considerado um homem, de certa forma, próspero. Ou seja, então, mesmo próspero, ou até o mais simples, tem a preocupação de guardar as suas ovelhas. Ele poderia ter utilizado um número menor ou maior, ou quebrado, também não importa. O que importa nessa passagem é a ovelha perdida. Essa uma ovelha perdida, de grande valor, que ela tem para Deus. O que importava para Cristo não eram as 99, não que ele não importe pelas 99, mas que elas estavam em segurança, guardadas no aprisco. Mas a preocupação de Cristo é com a ovelha perdida, aquela que se separou do rebanho, aquela que tomou uma direção contrária. E nós somos as ovelhas do bom pastor, que é o Cristo. E ele sempre está atento às nossas vidas e, se necessário, pronto a nos resgatar, irmão. Sempre. Então, se você acha que Deus se esquece de você, não tem se lembrado de você, para com isso. Ele se lembra sim, ele zela por suas ovelhas. Ele fará tudo para resgatar suas ovelhas, para nos resgatar. Então, a parte central do versículo 4 diz: não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida. Então, veja que interessante. O bom pastor deixa as 99 ovelhas juntas em segurança, protegidas, para assim ele conseguir sair e procurar a ovelha perdida. Então as 99 estão ali. O bom pastor sabe que elas estão lá guardadas em seguranças, que ele não tem que se preocupar com elas agora, porque ele precisa se dedicar a buscar a ovelha perdida. Então as 99 estão bem na presença do seu pastor, guardadas pelas mãos do Senhor, protegidas em segurança. O homem ímpio pensaria: mas é apenas uma ovelha perdida, miúda, sem muito a oferecer,
Seu preço não justifica o meu sacrifício e o risco de buscá-la. Deixa para lá, que os lobos a devorem, que encontre seu caminho ou saída. Eu tenho aqui as 99. Assim pensa o ímpio. Mas o nosso pastor, o nosso Senhor, ele não desiste de nenhuma de suas ovelhas. Todas são importantes para Deus. Você é importante para Deus. E todos devem estar no aprisco do Senhor, em segurança e nos braços do bom pastor. É isso que a palavra está nos ensinando. Aí o versículo 5 diz assim: e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. E quando encontra a ovelhinha perdida, ele a coloca nos ombros. Independente do estado que estava a ovelha perdida, o Senhor, ele a pega, ele com alegria, pega a ovelha, o bom pastor pega a ovelha e coloca em seus ombros. Nós, nos momentos mais difíceis de nossa jornada com Cristo, quando estamos enfraquecidos, doentes, sem esperança, sem sonhos, com os olhos lacrimejados, o Senhor nos segura e nos sendo levantado de volta, nos leva para os seus ombros e nos coloca em segurança. Ele nos carrega em segurança em seus braços. Que quer coisa melhor do que ser carregado pelo Pai Celestial, protegidos pelas mãos fortes e poderosas do Senhor. O Senhor pega a ovelha perdida, onde quer que ela está, ele cura suas feridas, ele trata das suas feridas e coloca ela sobre os seus ombros, para levá-la em segurança, de volta ao aprisco, de volta à presença do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Aí no versículo 6 ele diz assim: e vai para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo. A alegria do bom pastor é tão grande pelo retorno da ovelha perdida, que ele compartilha com todos a sua alegria. Com todos. Cristo é o bom pastor e se alegra quando uma ovelha perdida retorna. E nós devemos nos alegrar quando o irmão retorna à casa do Senhor. Temos que nos alegrar. Não devemos criticar. Nós não temos esse direito de acusá-lo. Nós não temos direito de condená-lo. Se o próprio Cristo se alegra em receber de volta, nós temos como exemplo o Cristo e fazer o mesmo. Nos alegrarmos quando uma alma se rende aos pés do Senhor, nos alegrarmos quando o irmão recebe uma bênção de Deus, nos alegrarmos quando o irmão recebe uma vitória do Senhor, nos alegrarmos quando o irmão é abençoado por Deus. Isso é você se alegrar com as bênçãos do Senhor, com aquilo que Deus nos ensina. A ovelha perdida, ela se perdeu às vezes por qualquer motivo, ela se distraiu, ela foi para um caminho que não conhecia, e ela não soube voltar. Acontece conosco, às vezes nós entramos por trilhas que nós achamos que é a trilha correta e nós caímos em armadilhas. Somos afastados do Senhor, somos enganados, achamos que estamos servindo a Deus, mas não estamos, porque estamos sendo enganados. Aí o Senhor vai lá e nos resgata e nos traz de volta para o aprisco. E nós temos que nos alegrar quando uma alma volta às presenças de Deus. Temos que nos alegrar. João 10, 9 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entrará e sairá, encontrará pastagem. A porta do Senhor está lá aberta para nós entrarmos, para a ovelha retornar. E o que ele vai encontrar se ele voltar ao Senhor? Vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento, vai encontrar bênção, vai encontrar alegria na presença de Deus. Irmão, se você está afastado do Senhor, Ele está esperando você com as portas abertas. Volte à presença de Deus, volte aos braços do bom pastor, volte para o aprisco de Deus. Ele vai te carregar nos seus ombros, em nome de Jesus. Versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O Senhor não está desprezando as 99 ovelhas, entenda isso, Ele não está desprezando. Muito pelo contrário, Ele está dando um grande valor. Sabe por quê? Porque essas 99
permanecem firmes na presença do Deus, porque essas 99 não desviaram o seu caminho, porque as 99 não saíram da rota traçada por Deus, porque as 99 continuam a caminhar, se esforçar e olhar para o seu pastor. As 99 se alimentam bem da palavra de Deus. As 99 bebem da água fresca, da água viva. As 99 vivem debaixo da graça do Senhor. Deus chama a atenção não das 99, que representa a igreja de Cristo, e se alegram quando o pecador se arrepende e volta à presença de Deus. Ele chama a atenção para essa ovelha perdida. E que o céu se enche de alegria, porque uma alma foi tirada das mãos do inferno. E o céu se enche de alegria, porque somos todos ovelhas do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos chama para que nos enchemos de alegria quando uma alma se rende ao Senhor. Irmão, nós somos ovelha, nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Ele está sempre atento às nossas vidas. Ele está sempre atento e preocupado sobre o nosso caminhar. Então não diga que o Senhor se esqueceu de você, porque o Senhor nunca se esquece de nós. O bom pastor nunca se esquece das suas ovelhas. Sabe por quê? Ele conhece as ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o bom pastor. João 10 diz também assim, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o bom pastor das ovelhas. O pastor abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Sabe o que Deus está dizendo? Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja dos manjares do mundo. Fuja dos convites de falsas idolatrias, de falsas alegrias. Fuja das coisas passageiras e volte-se para o aprisco do Senhor. Porque no aprisco do Senhor você vai estar lá em segurança. A ovelha do Senhor escuta a voz do Mestre. Então escute a voz do seu Mestre, escute a voz do seu Senhor e acompanhe a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor e você estará sempre em segurança, você viverá em alegria e estará sob a proteção do Senhor Jesus Cristo. E o bom Mestre conhece as suas ovelhas. E ele fala aqui, ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. Conhece por onde tu tem andado. Mesmo que você faça a sua cama no inferno, no abismo, o Senhor ali também estará. E porque Ele te conhece. E vai te resgatar. Então não se preocupe, meu irmão, que o Senhor sempre se lembrará de ti. E sempre estará cuidando, zelando por ti. Porque Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. No nome de Jesus, receba essa palavra em Cristo. Amém. Ovelhas do Senhor, eu convido vocês agora a nós orarmos a Deus, agradecendo por essa palavra, pelo carinho e zelo que o bom pastor tem por nossas vidas. Onde você estiver, se for possível, feche teus olhos, apresente-se com o coração aberto ao Senhor, deixe que o Espírito Santo te invada e fale profundamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santíssimo, te agradecemos por essa palavra abençoada, Pai amado, a qual nos ensina que o bom pastor nunca desiste das suas ovelhas. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, nunca desiste de nós. Mesmo que tenhamos perdido o caminho, Pai, mesmo que estejamos andando por terras estranhas, Pai, o Senhor sai ao nosso resgate, nos traz em segurança e o céu se alegra, Pai. E a festa e a alegria, Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Peço agora, Pai, que o Senhor resgate as ovelhas perdidas, Pai. Se há alguém que está ouvindo este culto, Pai querido, que se sente perdido, Pai, que teu Espírito fale grandemente ao seu coração, Pai. Traga paz, Pai amado, e a certeza que o Senhor zela por nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai.
pelas bênçãos, pelos milagres, Pai, pelas vidas transformadas, Senhor, pelas vidas alcançadas por este canal, Senhor, que está começando, Pai amado, está engatinhando, Senhor, mas eu sei que a obra não pertence ao homem, a obra pertence a Ti, Senhor. A obra está nas Tuas mãos, Pai querido. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, Pai amado, alcançando vidas, alcançando aqueles que precisam, para que sejam abençoados, para que sejam resgatados e trazidos ao aprisco do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.